Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Congresso Nacional Multiprofissional em Saúde. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco do conhecimento, né, que eu adquiri na minha formação profissional e também de poder aprender mais com outros palestrantes. Tem palestras maravilhosas que eu estou encantada. Então, sejam todos bem-vindos. Eu já fico feliz por ter pessoas pensando em adquirir novos conhecimentos, buscando se atualizar profissionalmente. Então, tomara que a nossa palestra possa agregar muitos conhecimentos a todos vocês. Então, meu nome é Francine Rubim, eu sou nutricionista, eu sou pós-graduada em saúde pública e atualmente eu faço mestrado no programa de pós-graduação em saúde e nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, e eu trouxe um pouco para vocês sobre a atuação da equipe multiprofissional na atenção à saúde do trabalhador. Então, para a gente dar início à nossa palestra, eu trouxe um pouco do que é o trabalho, o ambiente do trabalho, para depois a gente chegar, de fato, na atuação da equipe multi. Quando a gente fala em saúde do trabalhador, muitas das vezes nós pensamos no trabalhador de carteira assinada, né? E pensando dessa forma, e os outros trabalhadores? Então, um trabalhador na casa de uma família, ele não é considerado trabalhador? Será que aquele trabalhador que é autônomo, ele não é considerado um trabalhador? Então, eu trouxe um pouco para vocês, para a gente desmistificar esse pensamento de uma forma geral. Então, temos a posição de ocupação, aí nós vamos ter o empregado, no caso seria o trabalhador, ele pode ser tanto do setor público, tanto do setor privado, eles podem ser com carteira de trabalho assinada, sem carteira de trabalho assinada. Temos o trabalhador autônomo, que é aquele que trabalha por conta própria. Temos também o empregador, que pode ser considerado, então, um dono de uma empresa, que além dele ser um empregador, também realiza funções ali, seja de administração, seja envolvendo o RH, então ele também é considerado um trabalhador. Temos, então, o trabalhador doméstico, que também pode ser com carteira assinada ou sem carteira assinada, e o trabalhador familiar auxiliar. Então, vemos que temos muitos tipos, muito campo em relação ao trabalho. Então, a gente precisa aprender e também nos atualizarmos em melhorar o nosso conhecimento em como conseguir levar para todos esses trabalhadores as nossas funções de uma forma geral. O trabalho, ele é um dos determinantes de saúde e de bem-estar, tanto do trabalhador quanto da sua família, porque é através desse trabalho que é gerada uma renda que compra os insumos básicos e que, em muitos casos, garante a sobrevivência daquela família. Então, também podemos considerar que o trabalho, ele acaba favorecendo a formação de rede social de apoio para esse trabalhador e, consequentemente, para a sua família. Então, o trabalho, ele pode ter um efeito protetor, ele pode ser considerado como promotor de saúde, pensando em um trabalhador que tem condições salubres para realizar suas atividades, que tem um ambiente adequado. Então, isso pode ser considerado um fator promotor de saúde, de bem-estar. E dessa mesma forma, se o ambiente que aquele trabalhador se encontra, ele for insalubre, com condições de trabalho inadequadas, pensando assim, talvez em ruído excessivo, calor excessivo, ou uma sobrecarga de trabalho muito grande, pode causar um mal-estar, sofrimento, adoecimento, e em alguns casos, até mesmo a morte desse trabalhador. Então, condições adequadas de trabalho favorecem não só o indivíduo, mas também gera benefícios para o empregador, para a empresa, porque se você analisar, o indivíduo que está doente, ele precisa se afastar,
ou ele possui maior número de faltas, ou ele tem um menor rendimento no ambiente de trabalho. Então, essas condições adequadas de trabalho pode favorecer a empresa. Reduz atraso, reduz afastamento, menor taxa de absenteísmo. Então, tudo isso favorece o indivíduo, por ele estar mais saudável, e a empresa. Então, o que seria a saúde do trabalhador? Ele é um campo da saúde pública que tem como objeto de estudo a intervenção nessas relações, produção e consumo, e também nesse processo saúde e doença das pessoas, que nesse caso são os trabalhadores. E o trabalho ele pode ser considerado como eixo organizador da vida social, um espaço de dominação e resistência dos trabalhadores, e também determinantes das condições de vida e da saúde das pessoas. As intervenções relacionadas à saúde do trabalhador, elas devem buscar uma transformação nesses processos produtivos, fazendo com que eles se tornem mais promotores de saúde, e não de adoecimento, ou até mesmo de morte, como eu citei. Além disso, garantir a atenção integral à saúde dos trabalhadores, levando em conta a sua inserção nos processos produtivos. Nessa perspectiva de atenção integral, o cuidado em saúde, ele vai envolver ações de promoção, de proteção à saúde, de vigilância, de assistência e também de reabilitação, quando for o caso. E dessa forma, a saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde desses trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores que foram submetidos a riscos ou agravos derivados das condições de trabalho, que é como eu falei, né, quando a gente tem um ambiente insalubre, isso afeta a saúde do trabalhador. A gente tem que avaliar também que acidentes de trabalho estão diretamente associadas, ligadas à saúde do trabalhador. E no cotidiano dos serviços de saúde, de uma forma em geral, os trabalhadores eles precisam ter um olhar mais diferenciado, que considere todas as relações que envolvem o trabalho dessa pessoa, se eles desenvolvem ou desenvolveram algum tipo de agravo e também as suas condições de saúde e doença. Como eu disse, a saúde do trabalhador é um campo da saúde coletiva e compreende uma prática interdisciplinar. O que a gente vai ter como objetivo? Superar a saúde ocupacional e a medicina do trabalho. Porque além da medicina, da engenharia de segurança, também inclui outras disciplinas, epidemiologia, administração, planejamento em saúde e as ciências sociais em saúde. Eu trouxe também algumas legislações que envolvem a saúde do trabalhador. Então, inicialmente, nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil, que traz, nos seus incisos, algumas definições, como, por exemplo, colaborar na promoção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho. Ou seja, então, lá na Constituição já se falava na saúde do trabalhador. Temos também a Lei 8.080, de 1990, que traz todas as disposições relacionadas à promoção, proteção e recuperação de saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde, e também regulamenta os dispositivos constitucionais sobre a saúde do trabalhador. Temos a Portaria 1679, de 2002, que traz, né, a estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador no SUS. Temos também a Portaria 2728, de 2009,
que também traz sobre a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. E temos também a Portaria 1823 de 2002, que institui a Política Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, nós vamos falar um pouco, né, dessa Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que foi instituída pela Portaria 1823, como eu disse, e são definidos os princípios, as diretrizes, as estratégias nas 3 esferas de gestão do SUS, federal, estadual e municipal, para o desenvolvimento das ações que sejam relacionadas à saúde do trabalhador, com ênfase principalmente em vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde do trabalhador e a redução da morbimortalidade. Então, quem são os trabalhadores para quais o SUS dirige essa Política Nacional de Saúde do Trabalhador? São todos os trabalhadores, independente da sua localização, se é na região urbana, na região rural, independente da sua forma de inserção do mercado, se é formal ou informal. Por isso que eu trouxe inicialmente quem são esses trabalhadores, para a gente poder ampliar todos os nossos pensamentos que sejam voltados à saúde do trabalhador. Então, como que o SUS realiza essa Política Nacional de Saúde do Trabalhador? Articulando ações individuais de assistência ou de recuperação de agravos, com ações coletivas de promoção e proteção de saúde, prevenção de acidentes, vigilância dos ambientes, processos e atividades de trabalho e de intervenção sobre os fatores que são determinantes para a saúde do trabalhador. Isso tudo requer mudanças no processo de trabalho em saúde, na organização da rede de atenção e atuação multiprofissional e interdisciplinar. São alguns objetivos da Política Nacional da Saúde do Trabalhador. Fortalecer a vigilância em saúde do trabalhador, integrá-los aos demais componentes do sistema de vigilância em saúde, promover a saúde em ambientes e processos de trabalho saudáveis, ampliar o entendimento sobre a saúde do trabalhador, identificando uma relação saúde-trabalho em todos os pontos e redes de atenção, incluir nas análises de situação de saúde e também nas ações de promoção da saúde e categoria do trabalho. Então, eu trouxe um pouco do que é o SUS, né, da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, e eu quis trazer também sobre o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT. O SESMIT é um dos instrumentos de gestão e segurança do trabalho, geralmente utilizado em empresas. Ele está previsto na legislação brasileira, regulamentado, né, pela portaria do Ministério do Trabalho e do Emprego, por meio da norma regulamentadora número 4, que determina sua composição de acordo com o grau de risco de atividade daquela empresa e também embasado no número de trabalhadores. Então, segundo essa norma número 4, os profissionais que compõem o SESMIT são médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico em segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, perante a lei, não existe nenhum empecilho que possa acrescentar algum profissional ao SESMIT, tá? Então, se a empresa optar por colocar algum outro, fica à vontade. Nós vamos ver que existem outros profissionais que integram, né, o SESMIT e podem trazer inúmeros benefícios. Trouxe também o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. É um programa que está diretamente relacionado à saúde do trabalhador, no exercício da sua função ali no trabalho, e visa a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida desse trabalhador, que é parte integrante de um conjunto amplo de iniciativa da empresa no campo de saúde dos trabalhadores. Então, o que seria uma equipe multiprofissional?
A equipe multiprofissional ou multidisciplinar, como é muito conhecida, é um conjunto de profissionais que são de áreas distintas, que atuam de forma conjunta para alcançar um objetivo comum. No caso da nossa palestra, a saúde do trabalhador. Essa equipe ela pode ser formada por técnicos, por engenheiros, por seguranças, relações públicas, psicólogos, enfermeiros, médicos, nutricionistas e qualquer outro profissional que a empresa julgue necessário e julgue ser benéfico aos trabalhadores. Essa organização da equipe ela vai depender muito do perfil de atendimento, seja do SUS, ou seja, da empresa, né? Diretamente ligada à sua rotina e à sua necessidade. As habilidades dos profissionais, geralmente, elas se complementam, tendo, assim, uma maior rede de apoio ao trabalhador. Sugere-se que existam reuniões frequentes, semanais ou quinzenais, para que possa haver essa discussão de caso, de algum problema que tenha sido desse trabalhador, que queira ser reportado aos outros profissionais. Então, é muito importante que essa equipe seja unida, seja uma equipe segura, que as pessoas consigam falar abertamente sobre os problemas dos trabalhadores, trazendo uma discussão ali para a equipe, para que elas possam, quem sabe, escolher a melhor forma de tratamento daquele trabalhador. E como que essa equipe multiprofissional pode atuar na saúde do trabalhador? Eu trouxe um pouquinho de algumas profissões. Quando se fala na equipe de multiprofissional relacionada à saúde do trabalhador, inicialmente o pilar básico é enfermeiro ou técnico em enfermagem, médico e o técnico em segurança do trabalho. Existem outras variações, existem outros profissionais que podem ser incluídos e que são extremamente essenciais. Temos, nesse caso, né, alguns deles, o educador físico, o psicólogo, o nutricionista. Gostaria de acrescentar fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dentista. Depende, como foi dito anteriormente, de como é ou essa rede de atenção, no caso do SUS, ou dessa empresa. Empresas que são maiores, com maior número de profissionais, elas têm talvez um poder aquisitivo maior e uma rede de profissionais também maior. Algumas empresas são muito pequenas, então acaba não tendo toda essa equipe, mas tem convênios que também devem ser utilizados pelos trabalhadores. E pensando em profissionais que atendem por convênio, tudo isso que eu falei se enquadra perfeitamente. Então, nós temos a equipe multiprofissional atendendo na equipe do SUS, né, na rede de atenção do SUS, porque esse trabalhador, de forma direta ou indireta, vai procurar esse sistema. Os profissionais que atuam nas indústrias, através do SESMIT, né, da segurança do trabalho. Temos aqueles também que atuam de forma indireta, que seria no caso desses convênios. Eu trouxe um pouquinho de algumas profissões, mas antes de iniciar de falar de cada um, eu trouxe bem resumido, tá? Porque a gente sabe que cada profissão tem uma extensa variedade, tanto de funções, tanto de possibilidades. Então, eu quis sintetizar um pouco, senão nós íamos ficar falando 2, 3 horas de cada profissão. Então, eu trouxe do enfermeiro, que são algumas atribuições do enfermeiro do trabalho, que é elaborar e executar planos e programas de promoção, de proteção à saúde dos empregados, participar de grupos que realizem créditos sanitários, que estudam a causa dos absenteísmos dessas empresas, fazer levantamento das doenças profissionais, de lesões traumáticas, proceder estudos epidemiológicos, coletar dados estatísticos de morbidade, mortalidade desses trabalhadores, investigando talvez essas relações com as atividades funcionais que eles exercem.
executar e avaliar programas de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e não profissionais, fazer uma análise de fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho do menor e da mulher, né, se for o caso dessa empresa aí que atua nessa parte, para propiciar a preservação da integridade física e mental do trabalhador. Também esse enfermeiro, ele elabora e executa, além de avaliar as atividades de assistência de enfermagem aos trabalhadores, proporcionando-lhes atendimento ambulatorial no local de trabalho, controlando os sinais vitais, aplicando medicamentos prescritos, realizando talvez um curativo, se for o caso, inalações, alguns testes, dependendo dessa indústria, né? Realizando talvez a coleta de material para exame, realizando ou a vacinação diretamente, ou acompanhar as vacinações, ou outros tratamentos que sejam voltados para reduzir o absenteísmo profissional. Então, assim, como nós sabemos, o enfermeiro é de extrema importância, não só na saúde do trabalhador, como de uma forma geral, e a gente sabe também, como eu disse, que as funções dele vão muito além dessas que eu descrevi. Então, assim, eu trouxe as principais para a gente conseguir acompanhar como seria a formação dessa equipe multiprofissional. Temos também o médico. A medicina do trabalho, ela é definida como uma especialidade médica que lida com as relações entre a saúde dos homens, mulheres, trabalhadores de uma forma geral e o seu trabalho. Visa não somente a prevenção de doenças e dos trabalhos, né, dos acidentes de trabalho, mas também a promoção da saúde, da qualidade de vida, através de ações que são articuladas e capazes de assegurar a saúde individual, seja nas dimensões físicas ou mentais, e também propiciar uma saudável inter-relação das pessoas e do ambiente social, que nesse caso que nós estamos falando, seria considerado o trabalho. Atua especificamente visando a promoção e a preservação da saúde do trabalhador. Compete ao médico do trabalho avaliar e detectar condições adversas nos locais de trabalho ou sua ausência. Então, como eu falei, o médico ele pode atender diretamente esse trabalhador, ou no local de trabalho da empresa, ou talvez no seu consultório, como eu disse, de forma de convênio. Esse médico ele pode avaliar o paciente por uma queixa que ele esteja fazendo, verificar se aquela queixa pode estar associada, por exemplo, a uma condição insalubre de trabalho, se esse profissional se queixa, com outro exemplo, né, que está sentindo palpitações ou dores de cabeça, algo relacionado a sinais físicos, né, e esse médico pode conversar com o técnico de segurança do trabalho, que eu vou falar a seguir, sobre o local que ele trabalha. Se for o caso, ele pode fazer até uma visita conjunta, né, gente? Para verificar essas condições. Quem sabe essa pessoa está reclamando de dor de cabeça porque o setor que ele trabalha tem muito ruído. Então, é um caso aí se analisando. Trouxe também a atuação do técnico em segurança do trabalho. Como eu disse nas outras funções, eu também trouxe as principais, que é informar o empregador, através de um parecer técnico, sobre os riscos que são existentes nos ambientes de trabalho, e também orientar ele tanto para minimizar esses riscos, ou eliminar, neutralizar, que seja feito da melhor forma possível para evitar um malefício à saúde do trabalhador. Então, esse técnico ele também pode informar os trabalhadores sobre os riscos das suas atividades, eles podem avaliar medições de eliminação e de neutralização desses riscos, também pode executar programas de prevenção de acidente, doenças profissionais e do trabalho, que sejam relacionados ao ambiente do trabalho. Ele pode realizar esses programas tanto de forma direta com os trabalhadores, ou também
junto com outros profissionais. Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades que sejam consideradas insalubres, perigosas, que são, né, da empresa, os riscos que podem estar provenientes daquela situação e também fornecer medidas e alternativas para minimizar esses riscos. O técnico em segurança do trabalho, gente, ele realiza uma função dupla, tanto considerando a visão do trabalhador, quanto considerando a visão do empregador. Ele precisa analisar das duas formas. É muito bom quando se tem, eu já tive essa experiência particularmente, um técnico que seja ouvinte, que ele ouça os funcionários, que ele ouça os outros profissionais, para que possa conseguir minimizar todos os possíveis riscos daquela situação, daquele ambiente de trabalho, né? Trouxe também o educador físico. Eu trouxe aqui no caso da ginástica laboral, mas existem outras funções do educador físico. Eu trouxe pensando no ambiente de trabalho em si, né? Então, a realização da ginástica laboral, ela consiste em exercícios que são realizados no ambiente de trabalho da empresa, seja dentro da própria sala, seja num espaço arejado, como um pátio, ou na entrada. O importante é realizar essas atividades. Essa prática, ela pode prevenir doenças ocupacionais, como a lesão por esforço repetitivo e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Além disso, ajuda o colaborador a ter mais disposição e menor chance de dor, o que vai aumentar o seu rendimento. Então, mais uma vez, eu estou falando de situações que eu vivenciei, que é quando o educador chegava na sala e era uma questão rápida, de 10 minutinhos, todo mundo parava a sua atividade, realizava alongamento, realizava os exercícios que ele comandava e, por experiência própria, mais uma vez, era muito, muito diferente o antes e o depois dessa ginástica laboral. A maioria dos colaboradores descreviam para nós, né, que tinha uma maior disposição, que estava mais bem disposto, às vezes reclamava com o educador físico, olha, eu estou com uma dor nesse dedo aqui, porque eu faço isso, e aí ele indicando, né, algum exercício voltado para aquilo, para melhorar essa dor. Então, a atuação do educador físico é imprescindível quando se tem essa oportunidade de tê-lo na equipe multiprofissional. E fora do ambiente da empresa, temos o educador físico de uma forma geral, que contribui com a saúde de qualquer indivíduo que realiza exercícios físicos que sejam instruídos por um educador. Temos também o psicólogo, que eu trouxe algumas funções também, que é participar de processos relacionados à contratação, acompanhamento e suporte aos trabalhadores, realizar a avaliação de produtividade desse trabalhador, realizar o suporte dos trabalhadores que necessitam de um auxílio-doença ou de um afastamento, talvez de uma consulta médica que não seja atendida pela empresa, às vezes o psicólogo consegue ter esse diálogo com outros profissionais para tentar conseguir melhor, né, essa consulta, auxiliar o trabalhador, né, em caso de retorno, entre outros, e realizar atividades de promoção à saúde e de bem-estar do trabalhador. Vemos também alguns psicólogos que atuam em equipes multidisciplinares dentro de empresas que realizam encontros semanais ou quinzenais, né, de acordo com a rotina, para ouvir o trabalhador, verificar qual é a principal queixa dele, se é do ambiente de trabalho, se é de alguma situação em específico. Esse ouvir o trabalhador faz total diferença, porque o trabalhador ele se sente mais importante, mais cuidado entre si, né? Que ele está sendo bem cuidado, e isso faz muita diferença para esse trabalhador. E trouxe também do nutricionista, que é particularmente a minha área de atuação, que eu posso falar com mais propriedade.
Nós, nutricionistas, atuamos tanto relacionado à saúde do trabalhador como de um indivíduo geral através da alimentação saudável. E pensando na saúde do trabalhador, eu trouxe para todo mundo conhecer, porque não é tão conhecido assim, o Programa de Alimentação do Trabalhador. Seria um programa que a empresa realiza, e ela tem tanto a opção de fornecimento direto de refeição, né, seja dentro da empresa ou através do ticket, ou indireto, que seria através de cestas básicas. O ticket, no caso da direta, seria o colaborador que apresenta o ticket em um outro restaurante específico que é conveniado, né? E de uma forma indireta é quando a empresa, ela fornece o ticket e o trabalhador utiliza onde preferir. Então, o Programa de Alimentação do Trabalhador, conhecido como PAT, ele foi criado em 1976, com o objetivo de melhorar o estado nutricional dos trabalhadores, visando promover a saúde e prevenir doença nesse grupo. O PAT, ele atende trabalhadores que têm renda de até 5 salários mínimos, e as empresas que são participantes do PAT, elas recebem uma redução de 4% no imposto de renda. É optativo, tá? A empresa opta por participar desse Programa de Alimentação do Trabalhador, e ela pode cobrar do trabalhador até 20% do valor gasto com a refeição, seja com insumo, com mão de obra, com gás, energia, entre outros. Então, nós temos a portaria de 2006, que atualizou as normas do PAT e traz, né, uma base do que pode ser fornecidos. Essa é de uma forma geral, e eu vou mostrar a seguir quais as refeições e quais os nutrientes específicos, os valores diários. Vou trazer em forma de tabela, que é mais fácil para entender, né? As refeições principais, que são almoço, jantar e ceia, elas devem possuir entre 600 e 800 calorias, e as menores entre 300 e 400 calorias. Devem ser fornecidos 60% de carboidrato, 15% de proteína, 25% de gordura total, até 10% de gorduras saturadas. Para o de jejum, devem ser ofertadas entre 4 e 5 gramas de fibra. Para almoço, jantar e ceia, entre 7 e 10 gramas. E o sódio do de jejum e lanche deve ser entre 360 e 480 miligramas. E almoço, jantar e ceia, entre 720 e 960 miligramas. Essa portaria de 2006, ela traz que os estabelecimentos que sejam vinculados ao PAT devem promover educação nutricional e devem conter em local visível ao público uma sugestão de cardápio saudável aos trabalhadores. Os cardápios, eles devem oferecer pelo menos uma porção de fruta e uma de verduras ou legumes nas refeições de almoço, jantar e ceia, e pelo menos uma porção de fruta nas refeições que são de jejum e lanche. Obrigada. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as diversas áreas de atuações de outros profissionais que podem integrar a equipe multidisciplinar. É muito importante que nós, profissionais, cheguemos, né, nessa equipe de braços abertos, de ouvidos abertos, para conseguir ouvir o outro profissional e entender como que esses profissionais podem agregar, né, na equipe, como que a gente pode associar, talvez, a função do nutricionista com a função do psicólogo. Vou dar um exemplo mais específico. Talvez a gente tenha um trabalhador que tem algum transtorno alimentar. Então, como que o nutricionista, junto com o psicólogo, pode ajudar aquele trabalhador? Pensando aí na técnica de segurança do trabalho, como que aquele profissional pode conversar com o educador físico para ele falar, olha, em tal
setor, nós temos uma atividade que tem que ser feita com esforço contínuo. Qual exercício você pode indicar para eles, para que eles possam melhorar, né, essas condições? Então, saber ouvir essa equipe, saber conversar com a equipe, traz benefícios inúmeros para os profissionais, para os trabalhadores, e para nós profissionais também, porque nós chegamos lá com talvez a nossa carga de aprendizado muito curta, por ser só da sua profissão, e a gente consegue aprender muito mais coisa com outros profissionais, e quem sabe até em outras ocasiões, usar esses conhecimentos, né? A gente nunca sabe qual vai ser o nosso próximo emprego, qual vai ser a nossa próxima área de atuação. Eu tenho certeza que esse conhecimento que nós adquirimos com a equipe multidisciplinar, ela é muito útil, muito válida e, como eu disse, traz benefícios imensos para a saúde do trabalhador, que é, né, o principal grupo que nós queremos trabalhar, no caso, nas empresas e também relacionados ao tema da palestra. Muito obrigada a todos vocês, foi um prazer estar aqui e até uma próxima.